Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Letícia. Bom, iniciando esse primeiro bloco de notícias com as manchetes nacionais, iniciamos com as atualizações da Folha de São Paulo. Em primeiro destaque, temos que o Datafolha aponta que só Maluf e Pita venceram em São Paulo com patamar de rejeição semelhante a Boulos. Deputado federal do PSOL é rejeitado por 34% ante 26% de Ricardo Nunes. Aliados minimizavam e veem influência da polarização ali na Prefeitura de São Paulo. Sobre a INSS, o governo antecipa 13º para abril e maio para estimular a economia. Nome indicado pela Fazenda para o Conselho da Petrobras terá de mediar a relação com Silveira. Programa para setor de eventos, o PERSE, pode excluir companhia que faturar mais de 78 milhões de reais. Sobre fundo eleitoral, casas incendiadas geram troca de acusações no União Brasil e acirram a racha interno da sigla. Eleição nos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden atingem número de delegados para candidaturas e confirmam o replay de 2020. Primárias em 4 estados garantem republicano como adversário da democracia. Antiviral contra a dengue está em etapas de exames pré-clínicos, afirma pesquisador de Stanford. Chuva, onda de calor vai atingir grande parte do país nesta semana. O sistema meteorológico afasta nuvens e radiação solar aquece ar seco sobre o país. Há 2 dias de eleição, Ucrânia ataca refinarias na Rússia. Putin volta a falar em guerra nuclear. E sobre vida pública, mulheres representam apenas 9% dos chefes de ministério no Brasil em quase 4 décadas. Também temos em destaque que o PCO e Unidade Popular, partidos de esquerda, trocam acusações após confusão em evento sobre o Dia Internacional da Mulher na última sexta-feira. Integrantes das 2 siglas tiveram confronto durante ato em São Paulo. Mãe de deputado cassado por fake news o substitui em cargo na gestão de Ratinho Júnior. Fernando Francischini foi punido por espalhar notícias questionando as urnas eletrônicas. E as emendas, o governo prioriza saúde, educação e esportes em emendas para a PAC. Recursos serão destinados à entrega de ambulâncias, escolas e postos de saúde. Agora, quais são as últimas atualizações do Estadão, Oceli? Manchete do Estadão de hoje diz: processo tumultuado. Conselheiro deixa Vale do Rio Doce e fala em manipulação na sucessão. Marcada pela tentativa de interferência política do governo, a tumultuada sucessão na direção da Vale vive um novo capítulo com a renúncia do conselheiro independente José Luciano Duarte Penido. Em sua carta de saída, Penido escreveu que o processo de escolha do novo presidente da mineradora, privatizada em 97, estaria sendo, abre aspas, conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política, fecha aspas. A tentativa do governo de influir na sucessão vem desde o início do ano e provocou racha entre conselheiros. Em comunicado, a Vale do Rio Doce afirmou que a atuação do conselho, abre aspas, está rigorosamente em conformidade com o Estatuto Social, fecha aspas, e com, abre aspas, regimento interno e políticas corporativas, fecha aspas. Na coluna Notas e Informações, o Estadão diz: Lula é isso aí. Presidente quer obrigar a Petrobras
a se dobrar à desbragada demagogia lulopetista, tal como a Venezuela fez com a PDVSA. Entrevista. Lula é intervencionista na economia, é meio getulista nesse sentido. É uma entrevista com o economista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Samuel Pessoa. Para o economista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vive uma situação de autoengano, o que leva a repetir políticas equivocadas. Diz o professor, a consequência desse intervencionismo é que o investimento privado vai cair. Educação. MEC cria 100 institutos federais com 140 mil vagas. São Paulo terá 12 unidades. A maioria das vagas será para cursos técnicos integrados ao ensino médio. Hoje, rede federal tem 659 campos no país. Tabelinha no futebol. BTG e XP deixam concorrência de lado e se unem para criar uma liga única. Bancos de investimento negociam com clubes brasileiros e querem explorar mercado de entretenimento e mídia. Congresso Nacional. A aliada de Bolsonaro privilegia pauta da bancada da bala na CCJ da Câmara. Na estreia de Caroline de Toni, do Partido Liberal de Santa Catarina, como presidente da comissão da CCJ, projetos que elevam penas foram debatidos. Américas. Com gangues no comando do país, premier do Haiti promete renunciar. Ariel Henry disse que deixará cargo após criação de conselho de transição para viabilizar eleição do novo presidente. Letícia. Agora com as manchetes do jornal O Globo, iniciemos pelas colunas. Hélio Gaspari fala, Lula semeia a erva daninha que já destruiu sua lavoura. Bernardo Melo Franco, Desunião Brasil, a briga por dinheiro que transforma o partido em caso de polícia. Miriam Leitão, a relação do governo com empresas estatais e privadas está errada. E Vera Magalhães, nem Freud explica por que Lula e seu governo perdem boas chances. A principal manchete de Bela Megali fala que a APF, Mauro Cid, deu informações sobre ao menos 5 encontros golpistas de Bolsonaro e militares. O depoimento do ex-ajudante de ordens da presidência durou mais de 8 horas. Mauro Cid admite à PF que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, foi monitorado e esclareceu como ocorreu. Deslocamentos do ministro do STF foram acompanhados por integrantes do governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A PEC das drogas, aliados de Lula, vem em batalha inglória e prevêem derrota no Senado Federal. Também temos sobre o atentado no Rio de Janeiro, um sequestrador de ônibus. A Secretaria de Administração Pública avisou 6 vezes à Justiça que Paulo Lima tinha violado o uso da tornozeleira eletrônica. Ele que já havia então sido preso, por um assalto em um ônibus em 2019 e sequestrou ontem um ônibus e fez 16 pessoas de refém no Rio de Janeiro. Também tem como declarar o imposto de renda em destaque em apenas 2 minutos aqui no Globo. Vive exilado número 2 de principal opositor de Putin, morto na prisão, que sofre ataque com um martelo. Sobre reserva, a Petrobras avalia um novo fundo para direcionar dividendos para investimentos. No governo, além da briga da Petrobras, há uma disputa entre Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Diferente de Flávio Dino,
Lewandowski busca diálogo com a oposição e recebe afagos da bancada da bala. União Brasil também destaque novamente. A ACM Neto diz que sigla deve tirar Bivar do comando semana que vem. E o INSS, o governo antecipa, como já mencionei, o 13º para abril e maio. Agora, quais são os destaques do Jornal Cearense O Povo, Oceli? Jornal O Povo de hoje, as manchetes principais é quanto à violência que vive Fortaleza. Grupo de policiais militares teria praticado pelo menos 9 homicídios em 5 anos em Fortaleza. Após morte em abordagem policial, ambulantes não trabalham na praia de Iracema. 2 homens são mortos a tiros em cruzamento no Antônio Bezerra, no bairro do Antônio Bezerra. Entenda a guerra entre facção e grupo de PMs no Grande Pirambu. Ceará, chuva, como foi o tempo na madrugada desta quarta-feira 13. Uma entrevista com a professora e jornalista Adísia Sá. Ela conta histórias memoráveis de décadas dedicadas ao jornalismo. Política. Há 60 anos, em 1964, ocorria o comício da Central do Brasil, o último ato de Jango antes do golpe militar. Manual antirracista. Por que ensinar cultura africana nas escolas pode reduzir o racismo? Política. Justiça Estadual multa em R$15 mil vice-prefeito de Canidé por propaganda eleitoral antecipada. Na coluna do Henrique Araújo, ele conta como foi a conversa na segunda-feira entre Luiziane Lins e o governador Eumano, na qual a deputada desiste das prévias para a escolha do pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT. O partido Rede, tem pré-candidatura lançada em Fortaleza pela mesma federação com o PSOL. Semana do Consumidor. Veja como aproveitar a data em segurança. Fortaleza. Fornecimento de água será suspenso em Fortaleza e em Caucaia no dia de hoje. Em 2 anos, 13 milhões de brasileiros deixam de passar fome. Também na área de política. Tasso critica gestão Eumano. Abre aspas. Ninguém fazendo política pública. Fecha aspas. Presidente nacional do PSDB, que esteve ontem em Fortaleza, apoia a aliança com o PDT na capital. Mulher, lá em Piquet Carneiro, é refeita de refém durante assalto. Supercampeões. Flu e São Paulo sobem no ranking brasileiro. Diretoria Executiva do Ceará decide retirar processo contra conselheiros. Ferroviário encara o Sampaio Correia pela 2ª fase da Copa do Brasil. Barcelona ganha do Napoli e avança às quartas da Champions. Ana Miranda, escritora, lança coletânea de desenhos que recontam sua vida. Big Brother Colômbia, marido traído, entra no reality e pede divórcio. Prêmio Rio Mar Mulher, homenageia Leda Maria, colunista do Povo. BBB 24, Yasmin Brunet é eliminada do reality com 80,76% dos votos. E Roupa Nova, o conjunto Roupa Nova, faz show em Fortaleza com homenagens e clássicos. Letícia. Agora com as informações do Jornal Digital do Globo, a principal manchete, logo na abertura do jornal, é sobre a crise na Petrobras. O governo agora propõe rodízio de indicados para conselhos de estatais. Sob críticas de ingerência política na petroleira, o Planalto defende oxigenar comando de empresas.
As colunas de opinião do Globo falam que Lula mina a confiança no Brasil. Ao intervir na estatal Petrobras, o presidente corrói credibilidade do mercado e prejudica o desenvolvimento. Outra é que a reforma do ensino médio satisfaz a demanda dos próprios estudantes. Pesquisa constatou a aprovação a maior flexibilidade curricular. O governo deveria acelerar, então, essa implementação, tendo este apoio dos estudantes de ensino médio. Temperatura máxima após dossiê e acusações. Incêndio na casa de presidente eleito faz escalar crise no União Brasil. O incêndio que atingiu a casa de praia do presidente eleito do União Brasil, Antônio Rueda, e de sua irmã, tesoureira da legenda, elevou ao nível mais alto a crise já instalada na sigla. Aliados e o advogado do dirigente levantaram a hipótese de uma ação criminosa a mandado do deputado Luciano Bivar, atual chefe da legenda e derrotado na disputa que definiu quem estará no comando a partir do mês de junho. O parlamentar trata as acusações como ilação e a Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso. Também temos em principal manchete que Bolsonaro afasta voto em 63% no estado de São Paulo e Lula de 42%. Aliados de Nunes, ex-presidente, é padrinho com efeito mais negativo na disputa da capital, entre nomes testados pelo Datafolha. A reprovação ao presidente sobe 9 pontos e gestão é avaliada como péssima por 34% na capital paulista. Neste levantamento feito pelo jornal Globo, temos os pesos dos padrinhos com as figuras de Lula, Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Geraldo Alckmin, que é vice-presidente da República. 24% dos entrevistados levaria a escolher um candidato com certeza vindo da opinião de Lula e 17% vindo de Bolsonaro. Talvez faça votar no candidato 31% no que indicar Lula e 19% no que apoiar Bolsonaro. Não votaria em candidato de jeito nenhum, vindo da opinião de Lula, 42%, e 63% vindo de Bolsonaro. E 1% outras respostas, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, e 2% não sabem ou não responderam de Lula e 1% de Bolsonaro. A PF, Brigadeiro, aponta Torres como assessor jurídico do golpe ministrado pelo ex-presidente da República, ex-comandante da Aeronáutica, disse que ex-ministro da Justiça seria quem dava embasamento ao plano de Bolsonaro. A apreensão minuta golpista foi encontrada na casa de Anderson Torres, que era ministro da Justiça durante o governo Bolsonaro. Freire Gomes monitorava planos do ex-presidente. O ex-ajudante de ordens diz que o então comandante do Exército demonstrava preocupação com tentativa de golpe. A base impede agenda linha dura com a primeira sessão da CCJ na Câmara. Governistas usaram tempo de discurso para que projetos de segurança alinhados ao bolsonarismo não fossem à votação na comissão. A deputada do PL considerou normal a atuação e promete retomar a pauta que foi discutida ontem, no dia de hoje, quarta-feira. E por último, temos que o governo negocia para reduzir impacto fiscal a PEC das igrejas. A Fazenda articulou retirada de trecho que dava isenção tributária à geração de renda e a proposta deve ser votada na próxima terça-feira na Câmara Federal. Agora, quais são as últimas atualizações do Estadão, do Jornal Digital do Estadão, Celino? Nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo, a gente destaca na coluna de Rosiane Kennedy: bancos e governo discutem forma de baratear crédito em regulamentação da reforma tributária. Na página dos editoriais do jornal, que são 2, Lula é isso aí. Sejamos claros, é disso que se trata. O presidente quer obrigar a Petrobras a se dobrar à desbragada demagogia lulopetista, tal como foi feito na Venezuela chavista com a PDVSA. E o segundo editorial é o longo caminho até a energia limpa.
escolha mais criteriosa dos países da América Latina sobre o modelo de transição energética a ser seguido evitará dispêndio de recursos públicos e privados em fontes limpas e inadequadas. Nós temos também o artigo de Nicolau da Rocha Cavalcante, non ducor duco. Essa expressão latina significa não sou conduzido, conduzo. É um lema latino que está inscrito no brasão da cidade de São Paulo. Outro artigo é do sociólogo Paulo Delgado, Trump surfa no caos. Outro destaque do jornal, CCJ analisa elevação de penas. Parte da comissão já defende anistia para os envolvidos dos atos do dia 8 de janeiro. Isso é a comissão da CCJ da Câmara Federal. Bolsonarista estreia no comando do colegiado com pauta da bancada da bala. Pelo menos 14 titulares se manifestaram a favor de perdão para envolvidos em atos golpistas. Tem um artigo do Marcelo Godoy, o favor de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, para o Exército. Destaca também uma fala do ministro Gilmar Mendes. Gilmar fala em narco-estado ao tratar das facções. Outro destaque também do Estadão. Azar dos paulistanos. Eleição parece caminhar para o confronto ideológico longe dos interesses da cidade. Incêndios, traições e troca de acusações. É o desfecho anunciado para o desunido Partido União Brasil. Mistério sobre herdeiro deve durar até 2026. Derrite é exonerado do cargo de secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo para reassumir como deputado e relatar projeto da saidinha. Internacional. Premier do Haiti promete renunciar. Quênia pausa envio de força policial. Avião retido faz Venezuela fechar espaço aéreo para voos argentinos. OTAN deve subir gasto com defesa para 3%. Sai de Chipre primeiro carregamento marítimo com ajuda para Gaza. Casa Branca anuncia pacote modesto para Kiev. Homem atira em rodoviária, isso foi do Rio de Janeiro, fere 2, abala, mantém 16 reféns em ônibus por 3 horas. Justiça cria regras de uso de anestesia por dentistas. MEC cria 100 institutos federais, 12 em São Paulo, serão 140 mil novas vagas. Colégio bilíngue suspende 6 alunos por antissemitismo contra colega. Onda de calor fará a capital paulista atingir 36 graus Celsius até o fim da semana. Com dívida de 2 bilhões de reais, Corinthians é alvo de ações de cobrança. E, por fim, na área econômica, conselheiro fala em manipulação na escolha dos, aqui é escrito como CEL, mas se pronuncia CEO, da Vale do Rio Doce e deixa cargo. Letícia. Essas foram as notícias locais e nacionais na manhã desta quarta-feira. Agora, Edson Silva. Muito bem. Recebi uma ligação telefônica ontem, no final da tarde, do gabinete da deputada federal Luiziane Lins, dizendo que Valdemir Catânio
será candidato a prefeito do município de Caucaia. Bom, ontem mesmo nós dissemos que o Catânio já não seria mais o candidato, porque Luiziane não tinha aceito a proposta que lhe fizeram para ela desistir da disputa pela indicação do nome do candidato a prefeito de Fortaleza. Então, no final da tarde, eu recebi essa informação, dizendo que Luiziane havia conversado com o governador Elmano e ele tinha dado garantias a ela de que o processo de escolha do candidato seria limpo. Ele, governador, não ia dar declarações a favor desse ou daquele candidato. E então ela concordou em participar do encontro, não são as prévias, ela sempre defendeu as prévias, ela então entendeu de aceitar a proposta do governador, participar do encontro, e nesse encontro os filiados elegerão delegados. A exemplo do que acontece lá nos Estados Unidos para a escolha dos candidatos a presidente. Os partidos fazem as suas reuniões com filiados e os filiados escolhem os delegados dos estados. Os eleitores escolhem os delegados dos estados. Esses delegados é que vão votar no candidato a presidente lá. O PT quer fazer isso aqui. Os seus grupos apresentam as chapas e os filiados vão eleger os delegados. Bom, ela aceitando isso, eu perguntei, então, a loura cedeu? E o interlocutor diz, não, ela é candidatíssima e está certa de que vencerá, mesmo nesse critério que ela não aprovava. E como ela aceitou participar do encontro, volta o nome do Catânio a ser candidato a prefeito de Caucaia. O interlocutor dá como certo, mas ainda depende de umas conversações hoje para a definição dessa candidatura de Catânio. Então, o nome de José Ailton foi só um balão de ensaio. Catânio seria o candidato, com o apoio total do governador e do governo, com o apoio total do prefeito Vitor Valim e da prefeitura, e com o apoio total de Camilo Santana. Segundo eles, com esses apoios, a perspectiva de vitória é muito boa. O Diretório Municipal do PT vai decidir nas próximas horas como será o critério de eleição dos delegados. E a escolha do candidato por esses delegados que forem eleitos ainda no decorrer desse mês de março, a escolha será feita em abril. Só 2 nomes vão estar nessa disputa, como nós já insistimos, dizendo que só Luiziane e Evandro Leitão são realmente candidatos à indicação do nome do PT para concorrer à Prefeitura de Fortaleza. O senador Marconi Perillo, que é o presidente nacional do PSDB, teve ontem em Fortaleza um encontro com o ex-senador Tasso Gereissati, que é a figura exponencial do partido no Ceará. O Marconi Perillo, foi informado da realidade do partido, do esforço que estão fazendo o Tasso e o Elcio, que é o presidente estadual, para reorganizar o partido. Não é fácil reorganizar o PSDB no estado do Ceará. O partido não tem realmente quadros, à exceção desses 2 nomes que citamos, o partido não tem quadros para disputar cargos majoritários em Fortaleza e nem para compor uma chapa de candidatos
à Câmara Municipal. Ele vai apresentar um número pequeno de nomes de não muito expressão, mas espera, pelo menos, com o apoio do prefeito Sarto, que é candidato à reeleição, que será apoiado pelo PSDB, e o PSDB deve indicar o vice, não é certeza que Elcio Batista continue na chapa como vice, mas o PSDB indicará o nome do candidato a vice-prefeito de Fortaleza. O PSDB não experimenta dificuldade de reorganização apenas no Ceará, é no Brasil inteiro, principalmente em São Paulo, o berço da agremiação. O PSDB nasceu em São Paulo, com Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro e vários outros nomes, José Serra. Depois é que ele se expandiu nos estados e cresceu realmente com a eleição de Fernando Henrique Cardoso para a presidência da República. Não é só no Ceará que os políticos adoram estar ao lado do governante. No Brasil inteiro é assim. O partido que tem o comando nacional, que tem a presidência da República, é sempre o maior partido. Que tem o governo do Estado, idem, prefeito, idem. Tanto que o PDT está esfacelado aqui no Ceará em termos de Estado, mas em termos de município está bem. Continua com a maior bancada de vereadores na Câmara Municipal, já tem uma chapa completa de candidatos a vereador, com a perspectiva de eleger até 14 vereadores. Quer dizer, os nossos políticos gostam de ser governo. A oposição, embora não dê trabalho, mas com certeza não dá prestígio e nem emprego para os afiliados. O governo do Estado o governo do Estado do Ceará vai apoiar um candidato do PT em Aracati, depois da filiação ontem ao partido do senhor Caetano Neto. A propósito de Aracati, o prefeito de lá, Bismarck Maia, mandou uma mensagem grosseira para este repórter, contrariado com o comentário que aqui fizemos ontem e a informação que demos no blog do Edson Silva sobre o entreveiro dele com a vice-prefeita de lá, a senhora Denise Menezes. Na nota, nós dissemos que ele teve atitudes machistas. E repetimos, atitudes machistas. Dele, ontem nós citamos ele e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Além das grosserias que respondemos à altura, diz ele que foi a vice-prefeita que rompeu a aliança, no que é verdade, foi ela quem rompeu, pois ela não concordava com as posições políticas de Bismarck, que, usando a máquina pública, a máquina da prefeitura, usa para conseguir eleger o seu sucessor. Aliás, quem também conhece muito bem o Bismarck é o seu ex-colega de secretariado do governo Cid Gomes, o Arialdo Pinho. Eles brigaram por conta de construções de estradas pela Secretaria de Turismo, que era comandada pelo Bismarck. Essa construção de estradas ligadas ao turismo, era financiada com dinheiro de empréstimo internacional. A maioria das trocas de partidos acontecerá mesmo nos últimos dias do prazo, que acontece, os últimos dias do prazo
estão nos primeiros dias de abril. Os 30 dias da janela partidária, que começaram no último 7 de março, terminam no dia 5 de abril, pois no dia 6 de abril, todos os candidatos nas eleições deste ano terão que estar filiados a um partido e com o domicílio eleitoral registrado no município em que for candidato. Fraude à cota de gênero ou o não registro de candidaturas femininas, como manda a legislação eleitoral, é o motivo de muitas discussões no sentido de exame dos recursos no Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral ainda está julgando os recursos das eleições municipais de 2020 e tem mantido as cassações de vereadores eleitos por partidos que não cumpriram a cota de gênero. Digo isto pelo fato de estar no Tribunal Superior Eleitoral recurso dos 4 deputados estaduais cearenses do PL, Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Marta Gonçalves e Silvana Oliveira, cujos mandatos foram cassados pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, no ano passado, pelo fato de o partido, o PL, não ter apresentado o número mínimo de mulheres candidatas, e algumas das apresentadas como tal foram apenas para enganar a Justiça Eleitoral. Se o TSE continuar com esse ritmo lento de julgamento dos recursos, os 4 deputados estaduais cearenses, cujos mandatos foram cassados pelo TRE, vão cumprir todo o mandato. Lidas aqui no nosso programa do Jornal O Povo, diz que o partido Rede tem um nome como candidato pretenso candidato a prefeito de Fortaleza. O PSOL já havia anunciado o nome de um dos seus para disputar a prefeitura de Fortaleza. Os 2 partidos estão totalmente desinformados. Eles fazem parte de uma federação. Federação é um partido só. A federação apresenta um só candidato a prefeito ou a governador, uma única chapa de candidatos a vereadores. Essa desinformação mostra o nível de representantes políticos que acabamos tendo aqui no nosso país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou nesta terça-feira, ontem, responsabilidade das plataformas digitais como forma de evitar a divulgação de mentiras no ambiente virtual. A observação foi feita após manifestações contrárias do senador Isalci Lucas às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral de combate à desinformação no período eleitoral. Pacheco afirmou que, independentemente da legitimidade normativa do Tribunal Superior Eleitoral ou do Congresso Nacional, o Senado está trabalhando para positivar em lei a disciplina relativa às eleições, inclusive em matéria de inteligência artificial, plataformas digitais e o uso desses instrumentos nos períodos eleitorais. Vamos ouvir o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Para positivar na lei federal a disciplina relativa às eleições, inclusive em matéria de inteligência artificial, plataformas digitais e o uso desses instrumentos para as eleições. De modo que fica registrado o apelo de Vossa Excelência, esse é um tema realmente relevante. E independente da discussão sobre a questão da legitimidade normativa do TSE e do Congresso Nacional, eu quero aqui, ao ensejo da sua fala, dizer que de fato está ficando insustentável a quantidade de mentira na internet. Realmente está uma coisa fora do comum, exagerado, sem limite, e eu acho que cabe às plataformas ter um pouco de responsabilidade em relação a isso, independente da lei até. Acho até que seria uma questão ética mesmo. Ontem mesmo eu fui vítima de fake news, disseram que eu sou a favor de poligamia, de mudança de sexo de criança e um monte de outras coisas mais, né? Então, isso é, evidentemente, uma mentira completamente sem eira nem beira, que vira uma verdade para um monte de pessoas. E, no meu caso, até vá lá, eu desminto, não estou disputando eleição, não há problema algum. Mas isso no momento eleitoral, em que o período é curto para poder conhecer as propostas de alguém, manipular informação com mentira, com desinformação, com a busca de deturpar a realidade e ferir a reputação de pessoas, é algo realmente insustentável. Nós não podemos mais conviver com isso. O Senado Federal já aprovou um projeto de lei de combate à fake news para colocar limites a essas plataformas digitais. Está na Câmara dos Deputados. Espero muito que a Câmara discipline essa questão. Nós temos o papel no âmbito da eleição de disciplinar no Código Eleitoral. E aí, de fato, que é muito importante que seja por lei e não por resolução do Tribunal Superior Eleitoral, mas alguma coisa de fato precisa ser feita, porque essa quantidade de mentiras, de fake news e desinformação manipulada por gente que vive disso, um monte de gente desocupada, que não tem nenhum tipo de patriotismo verdadeiro e que fica o tempo inteiro na internet inventando mentira dos outros. Então, realmente, isso nós temos que cuidar com bastante zelo e reagir em relação a isso. Talvez depois, quando passar isso, deputado, senador Beto Faro, quando passar toda esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, nós vamos lembrar, olha, naquela época acontecia esse tipo de coisa, não tinha nenhum tipo de consequência. Como a gente às vezes enxerga coisas ao longo da história que aconteciam antigamente e que a gente fala, como é que a gente conseguiu conviver com situações dessa natureza? Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo numa situação de anormalidade em que essas plataformas digitais veiculam tudo quanto é tipo de informação, de ódio, de deseducação, de desinteligência, de ataques reputacionais e nada é feito. E aí quando se diz, se pode tomar providência quem for ofendido. Me desculpe, a honra no Brasil tem valido muito pouco, porque quando vai para a justiça ou demora muito, ou no caso nosso de homens públicos, dizem que nós temos que ser obrigados a aturar a crítica, que isso faz parte da nossa atividade, quando na verdade não é crítica. É um monte de falatório que agride a reputação, agride a família da gente. A gente é feito de carne e osso, somos seres humanos, temos família, temos pai, mãe, irmão, esposa, filho. Então, não é possível que a gente possa conviver mais com essa realidade. Então, ao ensejo da sua fala, eu quero apenas que todos nós tenhamos o compromisso de um pouco de decência nessa rede social. Com a palavra, senador Beto Faro. Muito bem. Os petistas não gostaram das denúncias feitas pelo Ciro Gomes sobre negociações do governo federal para pagamento de precatórios. O deputado estadual de Assis Diniz foi à tribuna da Assembleia e respondeu ao ex-ministro. Vamos ouvi-lo. Pois bem, Lucinildo, em 2021, o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, mandou ao Congresso uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. E o que era que essa PEC tratava? Essa PEC tratava dos precatórios. À época, o governo deveria pagar 141 bilhões. E o governo, à época, pediu autorização ao Congresso para que não fosse pago os 141 bilhões, no sentido de garantir o pagamento do Auxílio Brasil. Pois bem, este calote, porque o nome disso é calote, dado em 2021, veio para a pauta em 2022, no finalzinho do ano. Lá, os partidos, eu quero ver quem entrou com o Madim,
sobre esta PEC, da decisão do Supremo, a DIN 7064, foi apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que tem prerrogativa para fazê-lo, a Associação dos Magistrados do Brasil e assinada, vou repetir com muita calma, e assinada pelo Partido Democrático Trabalhista, porque circula nas redes sociais uma denúncia muito grave, uma denúncia de corrupção, uma hipotética denúncia de corrupção do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses precatórios, que deveriam ter sido pagos em 2016, que foram remetidos para ser pago de 2022 a 2026, eles estão no centro de um debate. E a primeira questão que nós precisamos saber desse debate: há crime, há dolo, é ilegal? Não. Não há nenhuma ilegalidade, não há nenhuma imoralidade, é uma prática do mercado. Os bancos compram precatórios, sempre compraram. Foi assim em todos os governos. Governo do Fernando Henrique Cardoso, governo do Collor de Mello, governo do Lula, governo do Michel Temer, governo da presidente Dilma. E aí a primeira pergunta que nós precisamos fazer a quem denunciou: se foi informado por quem? Se foi informado, tem que ser dito. Não basta só levantar a lebre, porque é uma hipotética denúncia, mas sem dizer com a clareza e a evidência do que, de fato, você tem a pessoa, o servidor, a empresa, quem o fez. Quem o fez tem que ser dito. Bom, essa questão dos precatórios é mais uma das imoralidades na relação do poder público com o cidadão. Ora, o cidadão, quando deve a um órgão da administração pública, ele é executado. Tem lá uma ação executiva, a justiça determina que o cidadão pague aquela conta e o cidadão pode até ser vítima de um sequestro de bens, se ele não efetuar o pagamento no prazo devido, o sequestro de um dos seus bens para efetuar esse pagamento. Agora, quando é o poder público que está devendo ao cidadão, até mesmo por decisão judicial, aí o poder público, para pagar, vai recorrer aos precatórios. Se ele foi condenado agora, em 2024, ele vai incluir essa conta, essa dívida estabelecida pela Justiça, no orçamento do próximo ano, para pagar no próximo ano a dívida que ele foi condenado neste ano. Ora, nós pagamos imediatamente. Ele tem a possibilidade, tem o privilégio de colocar no orçamento do próximo ano para pagar no próximo ano. Só que no próximo ano ele também não paga. Nós ouvimos aí o deputado falando de dívidas que eram para ter sido pagas em 2016. Aí o que faz o cidadão? Tem lá aquele crédito, não é de todo um crédito podre, mas é um crédito que ele vai demandar muito tempo para receber. Aí aparece um agiota ou um banco mesmo e diz: olha, tu tem aqui R$1 milhão para receber do governo, daquele terreno que o governo desapropriou, e aí é o seguinte, tu quer R$600 mil por ele? Aí o cidadão, às vezes, com a corda no pescoço, aceita. Perdeu R$400 mil ou mais, porque o juro, não é, desse dinheiro todo, do tempo que esse dinheiro, dessa dívida, vai dar muito dinheiro. Então, é uma relação promíscua essa do poder público com o cidadão, quando se trata de
precatórios. O deputado Sargento Reginauro foi ontem à tribuna da Assembleia protestar contra as propostas do governo Elmano de Freitas de abertura de crédito especial. Vamos ouvi-lo. Aqui, a família do ex-governador está toda presente nesses conselhos, instituto presidido pelo irmão do governador, ganha contratos milionários com o governo do estado e agora chega mais uma para a gente nessa casa ter atenção com a forma PT de administrar. Eu estou falando do Centec, que vai aí administrar alguns milhões de reais que supostamente seria para proteção animal. Mas vamos lá, vamos ao histórico dos fatos. Nós temos aqui um documento, e aliás, só para lembrar, Centec, presidido por um aliado do governador, que inclusive é do seu partido. Só para a gente ir dizendo aqui como as coisas funcionam no estado de Ceará. Nós temos aqui um documento que destina 43.999.000 para o Centec. Isso aqui foi em 6 de dezembro, isso é um decreto. Isso aqui foi em 6 de dezembro, uma dispensa de licitação, onde a Secretaria de Proteção Animal contrata o Centec e o recurso era de R$ 43.999.000. Isso foi em dezembro do ano passado. Vamos lá. Esse valor foi corrigido. Aí reduziram o valor. Era 43 milhões. Um documento de 28 de fevereiro desse ano corrige esse valor para 29.999.000. São 30 milhões, deputado Antônio Henrique, 30 milhões para a causa animal. Beleza. Mas qual é a expertise, deputada Lia Gomes, do Centec com o cuidado de animais? O que é o Centec? O Centec trabalha com educação, com formação, com tecnologia, mas agora o Centec cuida de animais. Mas você que é preocupado com a causa animal, pode continuar preocupado. Pode continuar preocupado, porque uma política pública, um projeto, de fato, focado e voltado para atender às demandas dos protetores de animais, dos institutos, das associações que estão aí, se virando para fazer um trabalho que compete ao Estado e ao município e não fazem, enfim. Então, mais uma vez, eu quero aqui só desmascarar. É isso que a gente veio fazer aqui, é desmascarar. Nem depositar o recurso para que essa secretaria funcione de verdade, e quando vem o dinheiro, ainda contrata uma instituição que não tem nenhuma ligação direta com a causa animal, apenas para ajudar os seus afilhados, aliás, os seus aliados partidários.